Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bem-vindo aí ao canal O Meu Universo Paralelo, que é uma ideia que eu exponho sobre o que eu acho, tá? Isso aí é uma ideia que é minha, tá? É o que eu penso, que eu acho. Uma série de estudos meus que eu estou trazendo a respeito do que eu acho, que eu penso, a respeito da leitura e daquilo que Deus revela através da sua palavra. Então, é uma coisa minha, pessoal minha, tá? Isso aqui não é para estar colocando na cabeça de ninguém, nem constrangendo ninguém, nem outras religiões, nem pastor, nem liderança nenhuma, nem ninguém. Isso aí é uma coisa minha, é o que eu acho, tá? Não é que a igreja ensina, a teologia ensina, nada disso. Isso aqui é uma coisa pessoal minha. Tô deixando aí para quem quiser ver. Se alguém concordar ou discordar, deixa aí no comentário, porque isso é interessante para mim poder entender o que as pessoas acham do que eu penso e do que eu proponho, tá? Como eu sempre falo no começo dos vídeos, tá? Eu sempre vou trabalhar nessa ideia do conhecimento do bem e do mal, rastreando como é que se deu esse processo do conhecimento do bem e do mal, e como Deus trabalha para poder anular nos seus filhos, e como os filhos de Satanás, ou como os filhos do mundo, agem sem ter essa capacidade de poder lutar contra esse conhecimento que leva o homem a trabalhar pela sua própria autodestruição e pela sua própria morte, afastado de Deus, porque o homem, na realidade, ele tem que ser conforme a imagem e semelhança de Deus. O conhecimento do bem e do mal trouxe essa destruição e conduz o homem à morte eterna, à morte física e também à morte eterna, no sofrimento eterno, longe de Deus, porque é isso que o Senhor deixou muito bem claro na sua palavra. E hoje eu eu parei na parte 5, eu tive que parar abruptamente porque chegou gente aqui e eu tive que parar, tá? Então, hoje eu quero ponderar e pensar na seguinte maneira de você pensar, filosofar, vamos dizer assim, sobre a seguinte questão, porque muito do que eu li e do que os textos que eu falei aqui, fica alguns vácuos, fica faltando algumas informações. Isso é de propósito que eu faço, e algumas perguntas e algumas respostas. E uma das principais perguntas que eu quero sugerir e trazer é a seguinte questão: quando Deus expulsa Adão e Eva de dentro do próprio jardim de Deus, Adão e Eva tinham cozido ou cozinhado folhas e tampado a sua nudez, que eu já falei isso num outro vídeo atrás, que era tentar esconder a sua vergonha. E isso tem a ver com sexo, porque toda a mentalidade de Adão e Eva agora é para o conhecimento do bem e do mal. Então, com o coração corrupto, eles enxergam já a malícia, a maldade, aquele sentimento de sodomia, né? Que é aquele sentimento de agir por impulso pelos seus próprios desejos, e não ter mais controle pelos seus próprios desejos, porque não são mais feitos em Deus. É o próprio conhecimento do bem e do mal dentro da cabeça do homem, o controlando, e todo o seu desejo e tudo que ele pensa, imagina e faz está sendo controlado pelo conhecimento do bem e do mal, que vai trabalhar para controlar todos os seus desejos, emoções e tudo à sua volta para a destruição, porque esse é o intuito do conhecimento do bem e do mal, levar o homem ao máximo conhecimento do bem e do mal, para que ele morra, tá? Existe o seguinte fator: Deus, princípio de Deus, para haver remissão de pecado, um inocente tem que morrer a favor, levando a culpa de todos os culpados. Assim como lá no início, é Deus quem provê toda a salvação e resgate para Adão e Eva.
Esse é um processo que não se dá através o que nós vemos em muitas religiões e que nós vemos hoje em dia, até mesmo entre aqueles que pregam que o homem não deve, quem é contra a ideia ariana que surge depois na reforma através do estudo e da teologia de Armínio, né? Aí depois também vai começar a surgir também a teologia que hoje chamamos a famosa tulipas, né? Bem Miqué, mal Miqué, que contrapõe essas duas teologias entre a eleição do homem, que a teologia calvinista, mas não é só calvinismo, é um conceito que foi gerado entre muitos estudiosos da eleição de Deus. Deus escolhe previamente e determina, e Deus previamente já sabe quem são seus filhos e o elege antes da fundação do mundo para que haja salvação. A ideia ariana, que depois é trazido por Armínio de volta, é a ideia de que o homem não tem uma pré-eleição de Deus e que o fator do crer em Deus, o fator do homem buscando a Deus, ele vai alcançar essa salvação, tá? Eu particularmente, na minha ideia de estrutura da Bíblia, eu fico com a Bíblia, tá? Eu fico com a Bíblia porque a Bíblia diz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, isso aqui é o manual de Deus. A palavra lá em João 1, né? A palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é a verbalização da vida de Cristo, do conhecimento a respeito de Cristo que havia no futuro. Então eu sempre vou trabalhar de Gênesis a Apocalipse, em todos os textos, em todo ensino, sempre Cristo é o centro dessa narrativa até Apocalipse, tá? Porque é tudo sobre Ele, dele e para Ele. Não tem nada na Bíblia que seja fora Cristo, né? Então a gente tem que ter esse entendimento que a forma de crer em Cristo antes do sacrifício de Cristo era o sacrifício do Cordeiro. Então havia a remissão de pecado, a revelação, vamos dizer, subliminar de Deus, que ele ainda não tinha revelado Cristo, mas para as pessoas serem salvas no passado, a revelação subliminar, uma forma de Deus fazer com que as pessoas fossem salvas pela fé, crendo que ela estava levando o melhor delas através da morte daqueles animais, levando o seu sacrifício dos seus animais, os primogênitos, os primeiros, e principalmente em relação ao cordeiro, e depois vai entrar o elemento bode também, depois vai ter outros elementos, inclusive cereais também faz parte, mas o elemento crucial é o elemento derramamento de sangue. Então todo esse processo de derramamento de sangue, desde Gênesis até a vinda de Cristo, é falando sobre Cristo. Só que eles não entendem e não sabem disso, porque isso está escondido em Deus. É o que o profeta falava, é o que o próprio Jesus falou. Os profetas dos passados reis ansiaram e desejaram ver o meu dia, mas não viram, morreram crendo. Por que morreram crendo? Não é uma fé no que não existe, não é uma fé numa probabilidade de uma coisa que ainda ser inventada no futuro. E aí eu digo que alguns ensinamentos, mesmo dentro daqueles que creem na predestinação e eleição de Deus, até entre alguns calvinistas, me parece que eles colocam para as pessoas basearem a sua fé numa proposta que não tinha coisa palpável. O povo judeu sempre trabalhou em coisas palpáveis, que se pudesse pegar. E o judeu acreditava piamente, aqueles que realmente tinham um compromisso sincero com Deus, era o povo eleito de Deus, escolhido de Deus, porque também teve muita gente lá que não era eleito, escolhido por Deus, criam piamente que aquele cordeiro era o sacrifício que fazia a troca no lugar dele, e ali ele era perdoado. Então ali pela fé
em levando o melhor daquilo que Deus já tinha dado a eles, eles estavam levando aquele sacrifício. Então essa era a forma de haver remissão de pecado no Velho Testamento, pela fé, crendo em Cristo Jesus. E é isso, eu fiz essa digressão, que é essa saidinha para poder explicar, porque eu quero falar exatamente disso. Lá em Gênesis, Deus vai pegar um animalzinho, que eu creio que seja um cordeiro, e faz pele de animais para quê? Para tampar a nudez. E simbolicamente eles vestem aquela pele do animal, porque um animal teve que ser sacrificado, e ali é o próprio Deus que faz o sacrifício, fazendo também alusão que é o próprio Deus que levou Cristo e fez todo esse plano e esse projeto para que Cristo fosse morto naquela cruz, diante dele mesmo. Então, quer dizer, é o sacrifício que Deus ofereceu a si mesmo para poder remir e trazer essas pessoas pecadoras. Então, no sentido geral, não existe nenhuma possibilidade de nenhuma obra minha, de pela minha própria inteligência, o meu próprio raciocínio, eu ficar lendo a Bíblia, ou eu ficar ouvindo pregações de evangelista, e eu me despertar e buscar Deus, e nesse processo de dualidade, que é o meu despertar, eu ser humano me despertar e acordar, e junto com o Evangelho de Deus eu ser salvo. Não, isso aí é salvação dupla. Quer dizer, eu entro com 50% e Deus entra com 50%. Isso não existe. Porque uma vez o ser humano dominado pelo pecado, ele é escravo e sujeito, e não tem como ele sair. Tem que vir alguém mais forte do que o pecado em nós e nos tomar com a força bruta de dentro para fora e nos arrancar. E quem faz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai fazer isso, nos arrancar de dentro para fora. Tá? Então, de uma forma simbólica, aquele animal foi morto, cobriu a nudez de Adão e Eva, o seu pecado, e por isso eles foram salvos. Aí o que eu quero pegar agora é a seguinte questão. Eles saem do jardim do Éden e têm 2 filhos, Caim e Abel. Quem é que ensinou para Caim e Abel que a sua forma de se voltar para Deus é através do sacrifício de um animal pela sua própria vida? Porque começa assim. Começa que cada ser humano tinha que fazer um sacrifício pelo menos uma vez na vida, né? Como arrependimento, como forma de adoração a Deus, que era forma de arrependimento, crendo que o sangue daquele animalzinho ia salvar. O fato é que fica um vácuo. Moisés não descreve, porque a preocupação de Moisés é de escrever e narrar aí os dois e o que aconteceu entre os dois. Ele não vai tratar por menores. Isso sugere o quê? Isso sugere uma capacidade intelectual, tanto de Moisés, do seu povo, desse autoconhecimento do padrão de Deus, onde Moisés não narra as partes pormenores, ou talvez não tenha chegado a ele após o dilúvio, e provavelmente não é da vontade de Deus que isso fique escrito mesmo, porque Deus tem a capacidade de iluminar e trazer na consciência humana para que ele construa, para que ele pense e haja e de acordo com a própria vontade de Deus já demonstrada, porque os filhos de Deus vão trabalhar de acordo com aquilo que Deus predeterminou, aqueles que são imagem e semelhança de Deus, é dizer, vem de Deus a própria autorrevelação daquilo que os filhos de Deus têm que fazer e têm que se conduzir. Então, a primeira revelação e a primeira lei de Deus ali deixada no Jardim do Éden é que um animal tinha que morrer em favor daqueles. Então, isso estava bem claro na mente de Adão, estava bem claro na mente de Eva, estava bem claro na mente de Caim e estava bem claro na mente de Abel. Então, eles foram viver suas vidas, estavam vivendo a sua vida. Em algum momento, eles sentiram a necessidade que tinha que levar essa oferta a Deus e foi isso que eles fizeram. Tá? E não tem nenhum momento na Bíblia que mostre que Caim foi instruído de uma forma e Abel foi instruído de outra, tá? Isso fica em aberto, não tem como a gente ter essa clareza, essa certeza, mas pela leitura de Gênesis e Apocalipse, a gente vai começar a perceber que Deus considera o homem como um homem inteligente, capaz de pensar e raciocinar e buscar entender Deus. Essa história que não tem como entender Deus, ninguém entende Deus, isso é mentira, porque se Deus não se autorrevelasse
como ele se auto-revela, e se ele não tivesse se mostrado para ser entendido, não haveria salvação, porque Deus se revelou completamente na pessoa do seu Filho. Então, não vem com essa lorota de que ninguém entende Deus, não. Entende sim. Os filhos de Deus entendem Deus, compreendem Deus e faz as ações de Deus, porque o Espírito de Deus vive dentro do próprio homem. O homem que não entende Deus é porque ele não tem o Espírito de Deus dentro dele. Mas os que têm o Espírito de Deus dentro dele, entendem Deus e compreendem Deus. E não é louco, débil mental, para não entender Deus. Tá? Só para deixar bem claro isso aí. Essa conversa que ninguém entende Deus. A musiquinha, ninguém entende Deus. Não, isso é conversa fiada. Isso aí é conversa de quem não quer ler a palavra de Deus, quem não quer ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para poder entender completamente a mensagem de Deus de Gênesis e Apocalipse. Tá? Então a preguiça aí toma conta deles e eles não querem buscar. Eu vou mostrar para vocês agora, através de uma ação no Velho Testamento, que vai deixar claramente mostrando como as pessoas eram capazes de raciocinar e pensar naquilo que Deus queria e fazer. Tá? A gente vai ver lá no livro de Levítico, no capítulo 9, começando pelo capítulo... que o capítulo 9 vai mostrar, Levítico, aqui Deus separa a tribo de Levi, só para vocês terem uma noção da história. Deus separa, dentro de todo o povo de Israel, Deus separa a tribo de Levi para tirar aqueles que iam cuidar daquilo que era de Deus, a respeito das 11 tribos. Então a tribo de Levi foi separada, e a família de Arão foi escolhida para ser o sumo sacerdote que ofereceria os holocaustos, sacrifícios a Deus, aqueles que iam adentrar dentro do tabernáculo de Deus, porque o tabernáculo estava pronto e feito, e aqueles, quando pronto e feito, aqueles que iam adentrar no Santo do Santo para levar sacrifícios a Deus, e também antes do Santo do Santo, no átrio exterior, na parte antes do Santo do Santo, acender os candelabros, colocar os pães asmos, fazer a aspersão lá na arca, onde estavam os 10 mandamentos. Tudo isso era obrigação dos filhos de Arão. E aqui vai começar esse sacrifício a partir do capítulo 11. Arão e as suas famílias, junto com Moisés, vai fazer os primeiros sacrifícios. E eles vão fazendo esses primeiros sacrifícios. Eu não vou querer ler até o capítulo 22 para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente vai ler o capítulo 22. Depois de Arão oferecer todos esses sacrifícios, o sacrifício tinha que ser sacrificado por ele mesmo, para a purificação de Arão e os seus filhos. Agora, depois que Arão ofereceu todo esse sacrifício, ele estendeu a mão sobre o povo e o abençoou. Então, depois de Arão ter sido limpo e perdoado por Deus e ter o seu problema com Deus resolvido através do sacrifício, agora ele vai oferecer, ele abençoa o povo de Deus. Por quê? Porque ele está limpo e ele está qualificado para poder abençoar, porque ele está sendo o vice-regente de Deus na bênção no povo de Deus ali naquele momento. Então desceu os degraus do altar, e ele e Moisés entraram na tenda sagrada, quando saíram para abençoar o povo. A glória do Senhor apareceu a todo o povo, e de repente saiu fogo da presença de Deus. Presta atenção, saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Então quer dizer, durante aquele sacrifício que foi feito por Arão, e Arão abençoado o povo, Deus vem e confirma com seu fogo, a Shekinah de Deus, o fogo de Deus veio e devorou todo aquele sacrifício, e o fogo de Deus ficou, aquele fogo que Arão e Moisés tinham colocado, veio o fogo de Deus e santificou o fogo do holocausto junto também. O fogo do holocausto que Arão e Moisés ofereceram sacrifício se tornou um fogo santo, um fogo de Deus, porque a própria ira de Deus foi satisfeita, porque esse era o propósito do sacrifício. Aquele animal que não tinha nada a ver com o pecado do homem morreu em favor dos pecadores, e Deus já tinha colocado isso como lei desde lá de Gênesis, de Adão e Eva. Então todo aquele sacrifício que está sendo queimado, Deus vem, a ira de Deus, no caso aqui seria a ira de Deus, em vez de ser lançada em cima do povo, como Arão já tinha abençoado o povo,
Então, na bênção de Arão, porque Abraão já estava qualificado para abençoar o povo, Deus abençoa através de Arão o povo, para que o povo seja abençoado. Aí quando a ira de Deus sai, em vez da ira de Deus se mover para cima dos pecadores, que nem moveu em cima dos pecadores que pecavam contra Deus durante o deserto, em vez de sair para cima do povo, foi para cima do holocausto, que o holocausto ali tinha recebido a culpa de toda aquela multidão. Então Deus vai naquele holocausto, devora aquele holocausto, e o fogo de Deus fica ali. Entendendo isso aí, vamos continuar. E Abiú, filho de Arão, agora aqui no capítulo 10, a morte de Nadab e Abiú, tá? Vamos entender isso aqui. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. Então quer dizer, preste bem atenção. Nadab e Abiú pegou um fogo, não de acordo com a lei de Deus. Espera aí, mas que lei? Se Arão e Moisés tinha colocado fogo no altar e tinha queimado, e Deus tinha aprovado, como é que Nadab e Abiú agora é pegado porque não levou de acordo com as leis de Deus? Aí vai surgir uma série de questionamentos, e algumas traduções vai traduzir, e eles pegaram fogo estranho. Eu creio que lá no original talvez tenha sido pegado fogo fora do altar, quer dizer, pegado fogo fora daquilo que Deus tinha determinado que era o fogo daquele sacrifício que tinha sido oferecido. Então dá a entender que eles pegaram um fogo que era fora do fogo do qual Deus já tinha queimado e Deus já tinha santificado aquele altar, e o fogo que tinha restado daquele altar, eles pegam um outro fogo fora desse fogo, que é o fogo do altar que já tinha sido queimado, e Deus já tinha manifestado a sua ira e já tinha devorado aquele altar. A ira de Deus já tinha sido satisfeita, porque aquele altar era um altar abençoado, aquele fogo era um fogo santificado, porque ali Deus se satisfez naquele sacrifício. Então o fogo santo de Deus veio, se satisfez e deixou fogo. E me parece que Nadab e Abiú não entendeu que era para ser tudo dentro da tenda de Deus, tinha que ter relação com o que é de Deus. Eles não podiam pegar um fogo fora, um fogo estranho. Porque outra tradução, é que essa aqui é uma tradução na linguagem de hoje, e ela não é uma tradução boa. Ela é boa para você evangelizar, mas não para estudo. Eles pegaram um fogo estranho, um outro fogo fora que não era do fogo do altar. Porque no capítulo 9, a partir do verso no capítulo 9, verso 24, diz assim: de repente saiu fogo da presença do Senhor Deus e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao ver isso, os israelitas deram grito de alegria e ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. E depois Nadab e Abiú vai pegar fogo, o seu queimador, colocaram incenso dentro, puseram fogo na presença da fogo e apresentaram-se a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e isso não foi aceito como oferta. Então aquele fogo que era para ser oferecido, quer dizer, até o fogo que era para ser apresentado naquele incensário diante de Deus, junto com a oferta que eles iam levar lá dentro, não foi aceito. De repente saiu fogo da presença do Senhor Deus e os matou. Assim eles morreram, e ali onde Deus estava. Foi isso que o Senhor Deus quis dizer quando disse: os que chegar perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então quer dizer, Deus viu a oferta de Nadab e Abiú com aquele fogo, era um fogo estranho. Deus fez, através de todo aquele processo que está sendo feito, era uma sugestão para que os filhos de Arão entendessem
que tudo que fosse oferecido a Deus tinha que ser feito de uma forma que santificasse o nome de Deus, que se santificasse a Deus diante do povo, e que tudo fosse relacionado vindo de Deus, nunca vindo de si mesmo e nunca vindo de um local estranho, vindo de uma outra fonte. Sempre tem que ser da fonte de Deus, nunca pode ser da fonte fora de Deus. Isso indica que, por isso do sacrifício de Cristo, porque Cristo vem de Deus, Cristo não vem dos homens. O Cristo verdadeiro, ele é espiritual, ele vem de Deus. Então é o Filho de Deus, o melhor de Deus, da parte de Deus sendo oferecido. Então tudo tem que envolver Deus e sempre Deus, para ficar bem claro na mente dos homens, que os homens não têm nada a ver com aquilo que Deus faz. Por isso que Deus não aceita. E não aceitou o fogo de Nadab e Abiú, porque eles buscaram fazer de uma forma que não mostrasse ao povo de Israel que tudo aquilo tinha que vir de Deus, e da parte de Deus e da santidade de Deus, da forma correta que Deus exigia. E que desde todo o trabalho que Moisés fez e Arão mostrou, e quando a Shekinah de Deus saiu lá no capítulo 9, 24, e de repente saiu o fogo de Deus e devorou, era para Nadab e Abiú perceber isso por conta própria, que era dali que ia vir o fogo para Deus, é dali que eles tinham que tirar, mas me parece que eles não entenderam. Então eles levaram outro fogo de uma outra forma que não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria. E Deus, para deixar bem claro para aquele povo que ele não aceita as obras do homem, e ele não aceita nada do homem na presença dele, ele fulmina, ele mata Nadab e Abiú, e ali ele restaura a sua forma correta de apresentar fogo santo diante de Deus. É o fogo do próprio Deus, vamos dizer assim, porque Deus tinha queimado o holocausto, era só ir lá e pegar aquele fogo e apresentar diante de Deus em obediência a Deus. Por que eu falo isso? Porque não há nenhuma sugestão dizendo para Nadab e Abiú que é para eles ir lá e pegar o fogo correto, ou fazer da forma correta. Isso aí, na própria capacidade de Nadab e Abiú vendo o que Deus está fazendo, ir lá e fazer de acordo com aquele padrão, tá? Então nisso eu quero trazer essa sugestão, o que aconteceu com Nadab e Abiú, e esses tipos de sugestões vai acontecer no futuro. O rei Esaú, o primeiro rei de Israel, ele, por sugestão do próprio povo, não pelo povo, mas pela sua própria mentalidade, que o profeta Samuel vai esperar para ele esperar, vai pedir para ele esperar ele para fazer o sacrifício antes de ir para a guerra, e Samuel parece se demorar a chegar, ele vai tomar a frente e fazer da sua forma, do seu jeito. Deus vai rejeitar, tá? Então isso sugere que nós temos que estudar de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que nós possamos entender pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, aquilo que Deus colocou como sendo sua palavra, como ele está sugerindo que seja feito dessa forma. Então todas as obras de Deus, dentro dos filhos de Deus, dentro da igreja de Deus, todas elas estão sugeridas de Gênesis a Apocalipse, tá? Então a pessoa que se diz filhos de Deus, que não lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o pai de família que não ensina dentro da sua casa a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para o seu filho, para a sua família, ele está conduzindo para a morte toda a sua família. Por quê? Porque ele tem que apresentar esse evangelho, essa verdade, e mostrar a eles que através da leitura da Bíblia, Deus vai estar sugerindo e colocando neles a lei de Deus, colocou no povo de Israel, vai mostrar para eles como é que Deus trabalhou isso, e no final vai dar a única lei, que é o quê? Que é o último mandamento de Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 15, como Jesus é a videira verdadeira, aqueles que dão fruto vão dar, qual é o fruto? Amar uns aos outros, assim como Deus nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Então é essa sugestão que eu faço a ligação, que Caim e Abel teve essa mesma sugestão, apesar de Moisés não escrever, apesar de talvez eles não ter sido ensinados por Adão e Eva, mas ele sabia do sacrifício, porque Adão e Eva eram seus pais, eles contaram o que aconteceu no Jardim do Éden. Então essa era a proposta de Deus, e Caim rejeita essa proposta, rejeita esse conhecimento de Deus. Abel não rejeita, Abel vai lá e faz na íntegra, ele aceita,
Caim pensou diferente. Caim resolveu criar sua própria religião, que é o quê? Como ele era filho do maligno, o conhecimento do bem e do mal o enganou para que o próprio conhecimento do bem e do mal aflorescesse nele e futuramente na sua própria descendência, fazendo assim com que a morte passasse a viver em Caim e posteriormente em toda a sua raça, tá? Então essa sugestão, quando Deus mostra a forma correta de se buscar e se voltar para Deus, ela tem que ser plenamente conferida e feita e seguida, porque se nós pensarmos diferente, se nós ensinarmos diferente para as pessoas disso que Deus está fazendo na vida do homem, a gente vai estar criando apenas religiões e pessoas religiosas que não vão ter os seus problemas resolvidos, porque elas vão ficar pensando o tempo todo que por força dela, por vontade delas, elas se voltaram para Deus, porque um dia eu também pensei assim. Um dia eu pensei que foi eu que fui buscar Deus, que eu tinha me voltado para Deus e comecei a praticar boas obras dentro da igreja para poder me santificar, para poder ser salvo. Não, muito pelo contrário, não existe, de Gênesis a Apocalipse, não existe a menor ideia de que os nossos problemas com Deus, para nossa salvação e para nossa santificação, ela é resolvida através das nossas obras. Não existe a menor possibilidade. Tudo vem de Deus e tudo da nossa salvação para Deus provém do próprio Deus. O próprio Deus, através do seu próprio Espírito Santo, em nós, nos guiando, fazendo as obras de Deus que se volta para Deus. Não é nós. Por isso que Cristo teve que ser 100% homem, porque ele tinha que ser homem, porque ele foi o único homem que pelo Espírito Santo de Deus praticou boas obras e fez as boas obras necessárias para se voltar para Deus e se entregou como sacrifício, como homem perfeito. Então ele foi o único. Não existiu Enoque, apesar de Enoque ter sido trasladado e levado, provavelmente ele ainda vai passar pelo processo da morte. Elias também não existiu, porque Elias também era pecador e sujeito como qualquer um de nós. Davi foi pecador, todos os homens foram pecador. O único que não foi pecador, o único que foi homem 100% santo diante de Deus, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso que? É a sugestão, era Deus colocando e fazendo de uma forma que o homem fosse capaz de ver e enxergar as obras que Deus faz, as obras que Deus realizou em Adão e Eva, os seus filhos Caim e Abel vendo as obras de Deus, e aqueles que são filhos de Deus, no caso Caim, viu as obras de Deus e se alegrou, e o próprio Deus dentro dele levou ele para Deus. Caim, como era filho do maligno, quando viu as obras de Deus, rejeitou as obras de Deus e fez as suas próprias obras e manifestou as suas próprias obras, e com isso o pecado bateu a porta dele. Deus ainda por misericórdia o alertou, mas como ele era filho do maligno, filho da perdição, o conhecimento do bem e do mal o dominou, e a gente vai ver depois que vai dominar toda a raça de Caim, vai ser dominada pelo conhecimento do bem e do mal, e todos eles vão perecer lá no grande dilúvio de Noé, da época de Noé. Então eu trouxe essa parte, eu quis tratar essa parte final agora, que é a parte 5 e a última parte, falando a respeito do sacrifício de Caim e Abel, porque essa sugestão aqui, eu narrei aqui e eu passei para vocês a respeito do que aconteceu com Abiú, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, para a gente ver que os que são filhos de Deus, eles veem a obra de Deus e se voltam para Deus, porque é o próprio Deus que está sugerindo e está os levando a essa vida. Não é pela sua própria vontade, não é pelo seu próprio raciocínio e intelecto, mas é o próprio Deus que mostra as suas obras para que os filhos de Deus sejam despertados e se voltem para Deus. Os filhos de Caim, o próprio Caim, viu as obras de Deus, mas não creram. Então criou a sua própria religião, e a gente vai ver mais para frente em alguns estudos, a manifestação da geração de Caim
praticando o bem e o mal. A gente vai ver, eu vou fazer outras sequências de vídeo depois, mostrando como é que eles trabalharam nesse conhecimento do bem e do mal, como é que eles agiram e viveram nessa construção de vida, porque eles vão ter que viver, vão ter que multiplicar, vão dominar, vão procurar dominar a terra, vão procurar fazer tudo aquilo que Deus mandou que o homem fizesse, crescer e multiplicar e dominar a terra. Só que uns vão ser filhos de Deus, vão trabalhar dentro daquilo que Deus colocou para que eles façam, e Deus vai fazer com que eles entendam, e os filhos de maligno vão sempre trabalhar para satisfazer o desejo do conhecimento do bem e do mal, que é o mal dentro deles mesmos, construindo um mundo que os vai conduzir à sua própria destruição. Tá? Então eu vou trazer isso depois, a gente vai ficar aqui com essa reflexão sobre a sugestão de Deus, de como o homem poderia verificar as obras de Deus e praticá-las, não por causa de si mesmo, de ter a capacidade de buscar, mas pelo próprio Deus colocando fé nos seus próprios filhos para que eles vejam as obras de Deus e pratiquem as obras de Deus. Então é sempre de Deus para os homens, e quando Deus se revela e se mostra, os filhos de Deus são despertos pelo próprio Deus e vêm para Deus, e os filhos das trevas rejeitam a Deus e o seu próprio conhecimento e sofrem a punição de Deus e a rejeição da presença de Deus, assim como Caim foi expulso da presença de Deus e foi viver numa terra longe de Deus e criando os seus próprios meios de vida e subsistência, só que sendo dominado pelo conhecimento do bem e do mal. Então toda a vida de Caim, ela vai ser direcionada a tudo que ele colocar sua mão e fazer para a sua própria autodestruição de si e dos seus próprios descendentes. Tá? Então, um abraço aí. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu joinha, né, que é o seu like, faça um comentário embaixo e se quiser compartilhe. E muito obrigado.